Olá, voltamos com mais um vídeo. Esse vídeo eu gostaria de falar sobre ampliar a consciência. O que é ampliar a consciência? E como conseguir ampliar a consciência? Olha, é, como eu disse, eu estou nessa caminhada, né, de estar, né, abrindo, né, expandindo o que é ser realmente um ser humano. Né? O ser humano é o único ser, né, que consegue se comunicar um com o outro, né, através das palavras. E mesmo assim, a gente acaba usando um monte de tecnologia, né, para estar se comunicando. Mas não era bem assim antigamente, né? E as pessoas acabam ficando isoladas. É, Nesse caso, a gente tem que ver qual é qual é a missão do ser humano. Eu fiz um vídeo anterior, né, que fala sobre missão. Por que que você nasceu? Qual a sua missão quando está vivo? Né? Eu faço essa questão que as pessoas devem pensar que eu nasci porque eu tenho que trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, comer, beber, vestir, fazer festa. Tá, mas como a gente vê aí no mundo hoje, as pessoas estão quase que egoísta, né? O próprio Buda fala que os seres humanos têm atitudes animalescas, e o que na verdade não era para ser assim, uma vez que temos uma consciência, a gente tem uma inteligência, nós somos dotados disso, então não era para ser dessa forma egoísta, dessa forma como a gente vê hoje. E aí entra a questão de como ampliar a consciência, né? Porque nós precisamos ampliar a consciência para podermos entender como que o mundo funciona. A natureza em si, ela tem um modo de funcionar. E para nós, os seres humanos, nós não estamos, as pessoas pensam que nós estamos separados da natureza. Não estamos, é um erro pensar que estamos separados da natureza. E quando a gente não toma essa consciência que estamos unos com a natureza, acontece desses fenômenos. A pessoa agredindo a outra, trabalhando simplesmente para ganhar por causa de dinheiro, né, pessoas passando fome no outro lado né, no outro lado da moeda, e de um outro lado pessoas ganhando muito dinheiro, e simplesmente as pessoas falam, não, mas é porque ele trabalhou muito, e a outra pessoa não trabalhou muito, essas questões. E quando você vê as coisas do nível de consciência, você percebe que existe uma coisa que está errada. As coisas estão funcionando de modo errado. A natureza está funcionando de modo contraditório. Mas assim, as pessoas, mas tem como ajustar? Sim, tem como ajustar a natureza. Tem como as coisas, porque assim, a natureza ela tem um jeito de agir, como eu disse. E como nós seres humanos estamos agindo de modo diferente daquilo que ela está pedindo, então ela começa a agir também diferente. Por quê? Porque ela precisa ajustar nós, né, nos ajustar para que possamos se ajustar a ela. É dessa forma que funciona. Assim, isso é o que funciona na nossa vida e no universo, tudo funciona dessa forma. Todas as coisas procuram se interagir da melhor maneira possível. Infelizmente, se estamos fazendo coisas ruins, vamos dizer assim, coisas ruins, então provavelmente a natureza vai começar a agir de modo ruim com a gente também. Esse é o mecanismo da natureza. Aí tô fazendo esse vídeo ampliando a consciência. E como podemos ampliar a consciência? Primeira coisa que a gente tem que entender, aí teria que o pessoal está assistindo o vídeo Missão, que eu explico lá qual é a nossa missão, por que que você está vivo. Você não está aqui nesse mundo simplesmente a passeio, você não está nesse mundo aqui simplesmente para ganhar dinheiro, para trabalhar, para comer. São coisas que são da necessidade humana. Entretanto, isso é para elevar nós a um outro tipo de patamar. E quando a gente toma consciência disso, é aí que começa a mudança da nossa vida. E como podemos fazer isso? A nossa felicidade depende unicamente de nós.
Esse é o ponto principal. Ela não é uma coisa que a gente pode terceirizar. A gente não pode colocar a nossa felicidade no nosso trabalho. A gente não pode simplesmente colocar a nossa felicidade no que a gente come, nas nossas festas, nas nossas roupas, enfim, em tudo. A gente acaba colocando que nós seremos felizes quando a gente tem determinados bens materiais, temos pessoas, tais pessoas do nosso lado, e as coisas não são dessa forma. Nós acabamos por terceirizar a nossa felicidade. E na verdade a felicidade é uma coisa interna, é uma coisa que você, só pelo fato de você estar vivo, se você entender por que você está vivo, só pelo fato de você poder acordar de manhã, isso já é em si uma coisa para se dizer que é feliz. É isso que eu quero chegar. E como sempre, eu sempre coloco, né, um personagem da história, né? E eu falo que o Buda, né? O Buda fala que todos têm o estado de Buda. Só que ele fala que o estado de Buda só pode habitar dentro do coração da pessoa. Ele não pode habitar em outro lugar. E ele fala que se você acreditar que o estado de Buda está fora de você, então se você está abraçando outro tipo de ensinamento. Mas por que, que ele fala dessa forma? Porque ele quer deixar claro que tudo que nós temos, toda a energia do universo, eu fiz um vídeo falando sobre isso, toda a energia do universo está dentro de nós. E quando nós entendermos que essa energia nossa, que é o nosso valor da vida, nossa vida brilha, essa nossa vida ela é cósmica, ela é imensa, ela é do tamanho do universo e ela tem um valor imensurável, nós começamos a compreender que as outras pessoas também têm isso. Então a gente começa a agir com respeito com as outras pessoas. Precisamos aprender a estar respeitando as outras pessoas, a nos respeitar e a respeitar as outras pessoas também, porque elas têm esse estado de Buda. As pessoas precisam despertar para algo interior delas. Nós temos eu falei em outro vídeo que nós temos uma sociedade que ela está presa a um sistema que simplesmente faz você trabalhar, estudar, fazer faculdade, trabalhar de novo, estudando de novo, fazendo trabalho, isso aqui, para você crescer, para você ter uma profissão, para você simplesmente ganhar mais dinheiro, por tudo, por quê? Porque você deseja o quê? Uma coisa que todo ser humano tem, que é o chamado conforto. E o que leva o quê? A zona de conforto. Porque tudo, no fim de tudo, quando se você for analisar bem, tudo que você faz é por um motivo. E eu falo qual é o motivo. Você quer o caminho mais fácil. Então você vai fazer tudo isso. Você vai trabalhar, vai estudar, vai crescer na vida, vai ter mais dinheiro. Tudo para quê? Para você ter o jeito mais fácil. Quando na verdade você tem que fazer isso, mas não só para o seu bem, mas para o bem dos demais. E isso vai fazer com que você cresça interiormente. É isso que eu quero dizer. Esse é o meio mais fácil de conseguir ampliar a consciência. É você entender que você está aqui não só para o seu bem, mas para o bem dos demais, para o bem da coletividade, para você interagir como ser humano, para você interagir com a natureza. Quando o ser humano começa a agir simplesmente pelos seus desejos, pelos próprios desejos, as coisas andam desencontradas. Aí você tem, como já foi falado, teve até eu falo que é uma pesquisa, e falaram que se os países, né, que são tropicais, que no verão usassem, deixassem de usar o ar condicionado em 20%, olha só, se nós deixássemos, né, os países tropicais, países que estão de clima quente, que tem, a maioria das casas vai acabar tendo ar condicionado. Se desligassem o ar condicionado e essa redução chegasse a 20%, nós poderíamos deixar de usar uma usina nuclear. Olha que fantástico. Nós só temos energia nuclear, né? Uma coisa que polui mais que tudo. Se aquilo ali explodir e espalhar toda aquela coisa, aquela radiação, aquele lugar vai ficar inabitado por 50 anos. 50 anos nada vai sobreviver naquele lugar depois que explodiu. Aí a gente vê aí a usina de Chernobyl, né? Até hoje aquele lugar é radioativo. E a única coisa que ele serviu agora, aquele lugar, ele serve de ponto turístico e mesmo assim você não pode ficar mais que 10 minutos.
Tudo por quê? Porque o ser humano ele tem uma ganância de querer mais. Então, para você querer mais, as pessoas começam a produzir mais, em grande escala, vender mais, e vira uma situação em cadeia em que muitas pessoas vão ter, poucas pessoas vão ter muito, muitas pessoas vão ter pouco, e nunca tem o suficiente para todo mundo, o que não era para ser, porque a natureza é abundante. A natureza pode oferecer tudo, mas por quê? Porque a gente está totalmente desregulado. É por isso que acontecem essas coisas. Eu tô falando isso porque, assim, enquanto nós estivermos no caminho de desregulado, a natureza vai agir desregulado com a gente também. Aí acontece furacão, catástrofe, doenças e tantas outras coisas que poderiam ser evitadas. Mas por quê? Porque a gente só está pensando no consumismo. Estamos só pensando nos nós, em nós mesmos. Quando, na verdade, a nossa atividade tem que ser voltada para os demais. Nós temos que pensar nas outras pessoas. Não temos porque enquanto estão trabalhar pra gente, mas enquanto existir pessoas que têm muito e pessoas que estão beirando a inanição porque não tem o que comer, isso não está certo. Enquanto existe uma pessoa que está chorando em algum lugar do planeta por causa de fome, porque ela não tem água tratada, porque ela não tem comida, nós teremos esse tipo de problema. Voltando. Então, para a gente ampliar a nossa consciência, nós precisamos saber o que o outro sente. É o tal do altruísmo e o tal da empatia. Nós precisamos fazer com que nossa vida só vai brilhar quando a gente aprender que nossa vida tem valor e a dos demais também tem. Em síntese, né? O estado de Buda é todo o poder do universo está dentro de você. Toda a riqueza do universo está dentro de você. Todo o aprendizado do universo está dentro de você. Tudo o que você precisa fazer é despertá-lo. Ele só precisa de uma coisa: que você desperte. Que você faça. Opa, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Não é simplesmente não estou falando aqui. Tem pessoa, mas tem pessoa que fala que eu vou doar dinheiro para uma instituição de caridade. Não sei. Não é isso. É enfiar a mão na massa. Aí mesmo, ver como que as pessoas estão, conversar com elas, trocar ideia, fazer. Eu tô fazendo aqui um tipo de trabalho desse. Eu tô fazendo esses vídeos para que quanto maior número de pessoas puder ver e tomar essa consciência, que é isso que eu quero que chegue, e que o maior número de pessoas possível tome essa consciência, põe a mão na massa. Tem pessoas que precisam de você, ela às vezes ela tá do seu lado, mas você não presta atenção. Tem pessoas que elas simplesmente elas olham pra você, sorri, mas por dentro dela ela deve estar destruída. Elas precisam de um amor, ela precisa de um abraço, ela precisa de um incentivo, ela precisa de um carinho, ela precisa de um apoio. Às vezes ela tá com um problema tão enorme sobre os ombros dela e às vezes o que ela precisa assim, é que alguém divida o peso. Não que você precise interferir diretamente, mas que você possa dar soluções, caminhos que a pessoa possa ser, que às vezes a pessoa está perdida, está sem um norte. E isso pode mudar a vida dela. Imagina se essa pessoa também fazer a mesma coisa. E a gente faz um círculo de coisas boas, né? Então a gente começa a interagir não só com seres humanos, porque o ser humano, como eu disse, o ser humano, ele foi feito para se comunicar. Mas hoje a gente está preso na tecnologia. Aí foi uma pergunta que eu assisti eu gosto muito de anime tem um determinado diálogo e um professor pergunta pro aluno. Porque já que o ser humano é um ser que se comunica, ele fala e outra pessoa entende. E às vezes, independente da língua, você pode usar música, ter outros meios de se comunicar com as pessoas, mas desde que vocês se entendam, tem um jeito de comunicar. Não, mas a pessoa usa o celular, usa o WhatsApp, usa vídeo, que nem no caso do vizinho, mas eu quero que chegue ao maior número de pessoas possíveis. Mas eu não deixo de conversar com todo mundo, sempre estou conversando com alguém, estou procurando dialogar, né? E aí ele faz essa pergunta: por que que as pessoas que têm essa capacidade de dialogar usam o seu celular? Aí a menina, é uma moça, ela responde: porque é o jeito mais fácil de encontrar as pessoas. E ele faz uma série de perguntas e todas as respostas chegam na seguinte resposta: porque é o meio mais fácil. E no final o professor faz a última pergunta: por que que você está me perguntando isso? Se você deveria procurar a resposta. E ela responde: porque é o jeito mais fácil. O mundo hoje não precisa mais de soluções mais fáceis.
dado tudo, se vocês analisar tudo que eu tô falando aqui, vocês vão ver que existe uma certa coerência. Não precisamos de situação nessa, precisamos de enfiar mão na massa. Estar diretamente ali em contato com pessoas, com pessoas, com instituições, tá conversando com essas pessoas. E por aí, e por incrível que pareça, isso vai te dar, apresentar na sua vida, que é o que eu falei, o estado de Buda, a centelha divina, toda a energia do universo, tudo está dentro de você. E ele quer o quê? Tudo isso, essa energia que está dentro de você, ela quer o quê? Aprender. Ela quer conhecer, ela quer se expandir, mas você tem que deixar. E o jeito mais fácil de você deixar essa energia sair, você fazer com que ela brilhe, é você interagindo com as outras pessoas, sabendo qual é a real necessidade delas. Estar conversando com elas, respeitando elas. Lembrando que o seu valor e o valor delas não são diferentes, mas sim altos. Como seres humanos, nós somos todos iguais, mas em questão de brilho, podemos brilhar mais que o outro, mas a gente tem que fazer com que as outras pessoas brilhem do mesmo jeito que a gente. Esse é a nossa missão. Nós temos que sempre estar ligados ao altruísmo e à empatia. Nunca podemos deixar disso. Se a gente esquece isso por um minuto, tiramos isso do nosso foco, acontece o que já acontece no mundo. É, eu coloco aqui, quando desperto, tudo começa a funcionar no caminho do bem maior, que é o crescimento da consciência, o espírito. Desenvolve o altruísmo e a empatia, algo que sempre nos existiu. O altruísmo e a empatia é uma coisa que existe dentro de cada um de nós. Então não há necessidade por estar brigando por coisas menores. Não há necessidade de estar discutindo por coisas menores. Não há necessidade nem de discutir, mas sim o diálogo pode abrir o caminho para um novo tipo de entendimento e chegar a uma conclusão melhor. É, o Buda ele fala, eu sempre vou referenciar o Buda, mas ele fala que o fato de ele ter atingido o estado de Buda, ele não deixou de ser humano. Porque as pessoas falam, mas ele atingiu o estado, então ele tem outro patamar. Não, quando ele atingiu o estado de Buda, ele fala, né, mesmo nessa condição de Buda, de iluminado, eu não deixei de ser um ser humano. Não é uma coisa especial, não é uma coisa. O estado, toda essa energia que você tem, o estado de Buda, a centelha divina, isso que você tem, todas as pessoas têm. Fazê-la brilhar, todas as pessoas conseguem fazê-la também. Mas às vezes a pessoa precisa do starter. É isso que eu tô querendo fazer aqui, dar o starter pra dar aquela ligada. Ô, mas você pode fazer melhor do que isso, você pode brilhar melhor do que isso, você pode ser alguém melhor do que isso. E esperar que as pessoas também sejam iguais. Para quê? Porque a gente tenha um mundo que seja mais igualitário, mais humano. Esse é o fator principal da coisa. É, E eu falo aqui por último, as ações de Jesus Cristo, né? Que agora a gente está aí pela época do Natal, do Ano Novo, celebra, né? Segundo os historiadores, o nascimento de um grande ser humano, Jesus Cristo. E qual foi a única coisa que ele quis passar para todas as pessoas? O amor incondicional. E o que é o amor incondicional? Ele abraçava todas as pessoas como igual. Ele queria que todas as pessoas fossem igual. Ele queria que todas as pessoas seguissem o caminho do bem. É isso que ele deixou para nós nessa época. É isso que ele quis passar. Ele, com seu jeito humano, ele nunca disse que era superior a ninguém. Apesar de ele ser filho de Deus, ele nunca disse que era superior a ninguém. Aliás, ele disse que todos eram irmãos dele. Todos eram iguais a ele. Olha que coisa magnífica. O brilho que ele quis passar para as pessoas. Aquele brilho que ele quis passar para as pessoas, que todas as pessoas pudessem ser igual a ele, seguir o caminho que ele é, queria que os outros seguissem, que é o caminho do bem, o caminho de estar ajudando, o caminho do altruísmo, o caminho do amor ao próximo, o caminho de é, ama teu próximo como ama a ti mesmo, o caminho do amor incondicional. E no caso do Buda, ele fala que todos têm o estado de Buda e todos merecem respeito. Quando você encontra, o Buda fala, quando você encontrar alguém, reverencie-o como se estivesse referenciando a mim.
Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço as pessoas que estão assistindo aí o vídeo. Deixa um comentário, pode deixar qualquer pergunta. É, no fim, eu só posso desejar aqui para todos um Feliz Natal, um próximo ano novo, que o ano de 2021 seja ainda melhor do que esse, apesar do desafio. Mas foi com esses desafios que muitas pessoas entenderam qual é a missão do desafio. O desafio não é simplesmente a gente achar que é desafio porque está difícil, mas sim a gente entender que precisamos fazer uma coisa para que aquilo seja superado. E tem muitas pessoas que estão aí no caminho dessa superação. O que eu quero é que todos nós, eh, no mundo todo, conseguimos superar nossos limites para estar ensinando para as outras pessoas que ainda não chegou nessa condição, também supere os dela. É só isso, muito obrigado e até a próxima.